Todo mundo quer ser feliz, e ser feliz significa dar de cara, encontrar, possuir, ser livre de limitação. Não significa nada menos do que isso. Não significa nenhum objeto, não significa nenhuma pessoa, não significa nenhum modo de vida, não significa uma situação ideal. Não existe essa situação ideal. Ser feliz significa eu livre de limitação. Não é um objeto, nem é produzido por um objeto. A gente viu. O máximo que o objeto faz é te entreter e você esquece. No esquecimento, você é livre. No esquecimento do quê? Das noções de limitação que você carrega sobre si. Da sensação, da noção, sentimento de ser carente, etc. Ser deficiente. O status de ser um buscador. Isso é negado. Eu sou feliz. Existe esse brilho, a gente chama felicidade. Isso não pode ser alcançado pela experiência, quer dizer, por um objeto, por uma situação limitada, o que quer que seja, não produz isso. Não produz isso, não é produto. Não é karma phalam. Fruto de uma ação, não é karyam. Não é algo a ser produzido. Tudo que é produzido é anitya, não eterno, limitado. O que eu quero é livre de limitação. Aí o Shastra, Vedanta Shastra, é o meio. O meio do quê? É um conhecimento teorético, teórico sobre o eu? Não. Mas, professor, está na forma de palavras. Mas que as palavras produzam só conhecimento indireto, isso não é verdade. É uma falácia. Isso a gente tem que ir se acostumando em ver as falácias dos argumentos. Argumentos. Qual é o argumento? O que você está fazendo? Estudando. Para que estudar? Né? Você vai ficar com uma teoria na cabeça. A gente não precisa de teoria. A gente precisa do quê? Da experiência de Ananda. Essa é a orientação da maioria, grande maioria das pessoas, mesmo dentro da tradição védica. Mesmo dentro da tradição védica, não estou falando das pessoas, sabe, que não têm nenhum discernimento e nenhuma prática espiritual e nenhum caminho espiritual, não, mesmo dentro da tradição védica. Mas eles não consideram que Vedanta ou Upanishad seja um pramana que deu conhecimento, a libertação, que deu conhecimento direto sobre esse eu livre de limitação, eles não consideram. Eles acham que é um conhecimento indireto que depois tem que ser realizado. Depois de você ouvir Vedanta e entender Vedanta, você tem que realizar o ato. Por quê? Porque palavras só dão conhecimento indireto. Não, não no caso do objeto já ser experienciado por você. Aí as palavras não dão conhecimento indireto, dão conhecimento direto. No caso do objeto já estar presente. No caso das pessoas procurando os óculos em cima da cabeça, as palavras, os óculos estão na sua cabeça, produzem conhecimento indireto? Não, não. Quando a coisa a ser ganha já está adquirida, mas não é reconhecida como adquirida por ignorância, existem casos e casos disso. As meras, entre aspas, palavras produzem o quê? Um reconhecimento, um conhecimento direto. Prajna, prajna. Prajna quer dizer uma intuição direta, um conhecimento direto. Jnana, não precisa prajnana. Jnana. Às vezes tem essa distinção entre jnana e prajnana. A Gita mesmo usa essa linguagem. Jnana é um conhecimento indireto e prajnana é a sabedoria, o conhecimento direto. Jnana é assim, Brahman existe. O Veda diz que eu sou Brahman. Esse é um conhecimento indireto. Mas isso... E prajnana, sabedoria. Conhecimento direto é o quê? Eu sou o Brahman. A pessoa sabe. Eu sou.
Esse conhecimento indireto é o quê? É o que faz as pessoas começarem a estudar, na verdade. Existe uma escritura que diz uma coisa especial sobre você que ninguém nunca disse, nem a sua mãe. E você é a causa da criação livre de limitação. E aí a pessoa tem um conhecimento indireto. Lê um artigo, viu um vídeo, um short no YouTube, no Instagram. E aí ela se interessa e pode começar a estudar. Mas uma vez estudando, uma vez se expondo ao Shastra. Shastra quer dizer o Pramana, ao meio de conhecimento. Sério, a sério. Estudando a sério, há um tempo. A pessoa deve ter o conhecimento direto, quer dizer, ela deve ficar satisfeita, não deve buscar mais nada. Ela deve se livrar do samsara, quer dizer, dessa noção de que algo deve ser feito. Agora algo deve ser feito por mim, para que eu me torne, então, livre. Estudando, deveria, o Shastra, por si, tem a capacidade de eliminar a ignorância. Essa ignorância sobre o Atma, não ser Brahma, quer dizer, o Atma ser limitado. Tão limitado quanto o corpo, quanto a mente, mortal, etc. Essa conclusão é negada. E, e não é substituída por outra conclusão, isso é importante. Não é substituída por outra conclusão. Você não é uma conclusão. Você não tira conclusão sobre você. O que você é não é uma conclusão, não depende de uma conclusão, e toda conclusão sobre você está, a princípio, equivocada. Conclusão significa a cognição de um fato sobre algum objeto que você percebe. Você não é um objeto da percepção. Tem um argumento que diz o seguinte: se não existisse o Veda, se não existisse um meio de conhecimento para o eu livre de limitação, haveria uma falha na criação de Ishvara. E é verdade. Porque, na verdade, há um meio de preenchimento natural, entre aspas, que é o Veda. Na verdade, Vedanta. Que elimina, tira esse espinho, essa pedra no sapato. A gente pode entender como um meio natural também. E o Veda é natural. Ele surge sempre junto com a criação. Assim que o Veda fala de si dessa forma. O mundo é criado, a cultura humana floresce, o ser humano floresce, junto nasce e floresce o Veda. Na mente dos rishis. Existe rishi. O rishi é o quê? O mantra drashta. Aquele que vê o mantra, os mantras. Vê quer dizer, tem uma intuição direta. O rishi não precisou estudar. Ele teve diretamente de Ishvara, falar de Narayana. Narayanam Padmabhuvam Vasishtam. Na linhagem começa com Narayana pelos rishis. É um meio natural. Mas o fato é o seguinte: existe essa noção, é uma noção humana, no sentido aqui de artificial, vamos dizer. Não é natural a presença, isso agora, que existe agora, no qual tudo está, tudo é. Você, o mundo, as estrelas, o cosmos, esse lugar. Não é um fato que ele seja limitado, que os seres sejam limitados, as existências sejam limitadas, e você é uma dessas existências limitadas, que se dá conta da sua limitação e não aceita. Isso não seria possível. Se a sua natureza fosse limitação, quer dizer, se a limitação fosse um fato, se a limitação fosse um fato natural, é o que eu estou tentando dizer, o que que aconteceria? Não existiria noção de limitação. Quer dizer, não existe, eu não quereria me ver livre disso. Limitação é isso do qual eu quero me ver livre.
Isso é uma coisa antinatural, vocês entendem? Isso do qual eu não aceito, isso que eu não aceito. Essa minha natureza que eu não aceito, não é a minha natureza. Vocês entendem? A minha natureza inaceitável não é minha natureza. Se fosse minha natureza, assim como o fogo é quente, e simplesmente é, assim como o leão é bravo, ele é, não existe uma distância entre ele e a bravura ou a braveza dele, o leão. Não existe uma distância entre o fogo e o calor, ele é. Da mesma forma, se você fosse limitado, você seria, você simplesmente seria. Isso não seria vivido, experimentado como algo do qual eu quero me ver livre, algo que eu não aceito. O que é inaceitável, portanto? A noção. A noção que não corresponde, isso é importante, com a realidade do fato. É uma noção que não corresponde com a realidade do fato, com a realidade natural, vamos dizer assim, daquilo que é. Portanto, uma noção inaceitável por todos os seres conscientes, por todos os seres autoconscientes, 100% autoconscientes. Essa discriminação de que isso é causado por uma ignorância tem que estar estabelecida para nós, através de uma discriminação. É viver, cara. A única maneira de eu ser, eu me tornar isso que eu quero ser, é reconhecendo o fato de que eu já sou isso. Existe meio para tal reconhecimento? Sim. Existe meio para negação dessa ignorância? Sim, o Vedanta. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om.